Fala galera, beleza? Hoje o nosso tratado avança com um conceito novo e fundamental que vai nos acompanhar durante o curso inteiro praticamente, é a equivalência de capitais no regime simples. Vem comigo. Fala galera, então é isso aí, ó. Esse conceito de equivalência vai nos acompanhar até juros compostos, e todas as nossas análises vão requerer esse conceito de equivalência. É claro que com suas devidas particularidades, mas já que no juro simples, esse conceito vai ser muito importante a gente ter ele em mente. E assim, segundo o dicionário, né, a relação de equivalência para a lógica é a implicação mútua entre duas proposições, de tal forma que cada uma delas só é verdadeira se a outra também for verdadeira. Então, para nós aqui, o que vai interessar? Bom, nós vimos que a partir de um determinado capital, conforme os períodos vão passando, esse capital que foi disponibilizado ali para alguma tipo de aplicação, ele vai sendo remunerado, né, proporcionalmente conforme uma taxa pré-estabelecida, tranquilo. Então, beleza. O que acontece? Ao final desse período todo, nós vamos ter um montante que nós já vimos que é o capital, a amortização do capital, mais os juros que cresceu, que rendeu, né? Então, esse montante nós chamamos de equivalente no período final ao capital inicial no período zero. Eles são equivalentes. Da mesma forma que, conforme em um período qualquer T, a gente já viu que é possível achar uma taxa que, aplicada a esse capital, dentro desse período vai nos gerar um juros proporcional também. E nós também podemos dizer que esse montante gerado também é equivalente, esse montante é equivalente ao capital inicial, que também é equivalente ao montante final dentro da aplicação da taxa maior. E também da taxa menorzinha, por exemplo, isso aqui é ano, aqui é mensal, aqui é semestral, independente, né, do período. Então, esses montantes são equivalentes para fins de análise, a depender da data focal em que nós estamos analisando. Então, se nós estamos querendo uma equivalência no tempo T aqui, vamos por 6 meses, nós vamos achar o capital montante gerado equivalente ao capital inicial zero dentro dos parâmetros pré-estabelecidos. Então, a equivalência é isso. É a equivalência entre os capitais em diferentes períodos de análise, conforme parâmetros pré-estabelecidos. Quais parâmetros são esses? No geral, é a taxa, o tamanho da remuneração pré-estabelecida para esse capital em um dado período de tempo. E claro, a gente sempre pode analisar em períodos distintos. Posso analisar diariamente, posso analisar anualmente, semestralmente, trimestralmente, etc. Então, no geral, a equivalência é isso. É um capital que equivale a um outro capital em um período distinto, obedecido os parâmetros pré-estabelecidos de remuneração desse capital. Ou mesmo a questão da inflação. É sempre bom a gente mencionar que a inflação também altera esse valor, mas assim, para fins de início de tratado do nosso cálculo financeiro, a gente não está levando em conta a inflação, mas é sempre bom mencionar, né? Então é isso. Equivalência de capitais. A igualdade entre capitais em períodos distintos
obedecidos parâmetros pré-estabelecidos de remuneração. Beleza? Então vamos ver como é que fica isso formalmente, algebricamente. Certo. Algebricamente a gente vai aproveitar aqui para rever aquelas relações que a gente já conhece, né? Montante menos capital igual a juros, a taxa vezes o período de aplicação da taxa é sempre uma proporção entre os juros daquele período e o capital aplicado. Dessa forma a gente pode achar os juros multiplicando o capital vezes a taxa vezes a quantidade de período dessa taxa. Tranquilo. A relação que vai nos auxiliar aqui na equivalência é a relação 7, que advém daquela diferença, né? Montante menos capital igual a juros. Aí a gente iguala a terceira, taxa vezes a quantidade de períodos vezes o capital é igual aos juros também. Então, igualando. Para isolar o montante, a gente soma dos dois lados da equação o capital. E então aqui zera, fica só o montante. Do outro lado a gente coloca o fator comum em evidência e chega a essa relação 7 aqui, que o montante é igual ao capital multiplicado por 1 mais a taxa vezes a quantidade de período dessa taxa. Tranquilo. É a mesma relação aqui embaixo, a gente só apenas reescreveu, né? A ordem dos fatores não altera o produto, tranquilo. Então, em posse dessa relação 7 aqui, nós vamos analisar agora o seguinte. Vamos relembrar a proporção das taxas, né? Bom, o nosso montante vezes, é igual ao capital vezes 1 mais a taxa vezes a quantidade de período da taxa. Bom, se eu tenho uma taxa diária e eu estou analisando um período de tempo de 1 ano, bom, o período de aplicação dessa taxa diária é 360, porque nós estamos trabalhando com juros comercial. Tranquilo. Então, trazendo para a equivalência, né, o nosso montante no período de 1 ano equivale a um determinado capital que multiplicado por 1 mais a taxa vezes a quantidade de períodos da taxa, no caso aqui diária, são equivalentes. Isso nós vamos já introduzir essa linguagem que é levar esse capital a valor futuro, né? No futuro, transcorrido esse período dessa taxa, quanto vai valer, quanto vai equivaler esse capital aplicado hoje no tempo zero. Bom, a gente faz essa relação e acha o montante, e aí acha o capital, o montante equivalente a esse capital inicial. E nós podemos fazer isso com uma taxa diária, com uma taxa mensal, com uma taxa semestral, uma taxa anual, tomando, claro, o cuidado de homogeneizar o tempo, né? Se de repente eu tenho uma taxa anual e quero trabalhar com a taxa diária, a gente viu que é uma proporção, né? Eu pego a taxa anual e divido por 360. Nesse caso, eu homogeneizei a taxa. Porém, eu posso trabalhar com a taxa anual e multiplicar por um período homogeneizado de tempo equivalente ao período dessa taxa anual. Por exemplo, se eu tenho, de repente, 50 dias, então o que eu faria? Eu pegaria os 50 dias e dividiria por 360, que é a quantidade de dias dentro do ano, e trabalharia com a taxa anual mesmo. Somava 1, multiplicava pelo capital e achava o montante equivalente nesse período de 55 dias. Bom, para a gente praticar um pouquinho essa ideia, eu preparei aqui um breve quadrozinho só para a gente exercitar um pouquinho. Veja, eu tenho aqui taxas anuais. Então, se eu tenho uma taxa anual, quanto equivale? Qual era o que eu iria utilizar aqui para achar o nosso montante anual, vamos supor assim, né? Bom, se minha taxa está ao ano, o meu período transcorrido foi um ano dentro
de um ano. Então, equivale a multiplicar pela taxa. Morreu. Tranquilo. Agora, se eu tenho um período de tempo semestral, eu quero 6 meses, eu precisaria ver quantos semestres transcorrido dentro do período de um ano. Se foi só um semestre, 6 meses, bom, dentro de um ano nós temos 2 semestres, mas só transcorreu um. Então eu pego 1 dividido por 2 semestres e aplico a taxa anual mesmo. E acho o mesmo montante dentro de um semestre. Beleza, repare que aqui esses montantes, vou até alterar aqui, montante semestral, montante anual, são coisas distintas. Se aqui eu estou aplicando a taxa anual uma vez, então é o montante anual. Aqui eu estou aplicando a taxa anual metade do período de um ano, então é semestral. Aqui eu estou aplicando a taxa anual 1 sobre 12 avos, que é trazendo para o mês, né? Então tem 12 meses dentro do ano, então aqui é o montante mensal. E o diário, né? Montante ao dia. Aí a gente homogeneiza o tempo, né? Utilizando a própria taxa anual de um dia transcorrido em 360, porque os juros é comercial. Beleza, então a gente vai sempre nos valer dessas relações. Ou homogeneiza o tempo ou homogeneiza a taxa. E aí, se eu estou trabalhando com uma taxa semestral, como é que fica a aplicação em um ano? São 2 vezes a aplicação dessa taxa, porque eu estou aplicando 2 semestres numa taxa que é semestral para obter o período de um ano e assim, com a taxa semestral, achar o montante anual. Então, achando o montante anual, agora com uma taxa mensal, quantas vezes eu preciso aplicar essa taxa? São 12 períodos da taxa, porque eu tenho 12 meses dentro do ano, beleza. E assim sucessivamente. Então, se eu tenho uma taxa diária, vamos alterar aqui. A taxa é 1 vezes 360 dias aplicando a taxa diária. Certo? Beleza. Aqui, achando o mensal, né? Então, eu vou ter a aplicação de uma vez a taxa aplicada a 185 dias. Porque são só 6 meses vezes a taxa semestral. Ok, e a lógica segue dessa forma. Então, você pode realizar o restante das ideias, que vai sempre equivaler, né? Tranquilo, então, feito esse breve raciocínio, vamos agora, veja que aqui essa ideia é levar a valor futuro o capital inicial, aplicando a taxa uma determinada quantidade de vezes, conforme o período transcorrido. Tranquilo. Agora nós vamos ver que nós podemos também, a partir do montante, achar o capital equivalente a esse montante, trazendo, por assim dizer, a valor presente um valor que está lá na frente. De repente, um valor que está aplicado um dia, vamos supor assim, quanto equivale esse valor no tempo zero? Bom, a gente pega o montante total e divide por 1 mais a taxa ao dia vezes um dia nesse caso, né? Poderia ser 360 dias? Poderia, se eu estivesse tratando de um ano. Então, o montante gerado em um ano com a taxa diária, quanto é o meu capital na data focal zero, né? Então, é 1 mais a taxa diária vezes 360 dias transcorrido dentro desse ano. E assim eu trago esse montante a valor futuro. Bom, se eu tenho de repente uma taxa anual, qual era o raciocínio? Eu pego esse mesmo montante e divido por 1 mais a taxa anual aplicada uma vez, né?
Então eu acho o valor presente, né, na data focal zero equivalente a esse montante. Então, equivalência de capital vai sempre nos exigir esse tipo de raciocínio, trazer a valor presente ou elevar a valor futuro conforme a taxa pré-definida. Tranquilo? Então, dessa forma, a gente vai definir e guardar aqui mais uma relação, a relação oitava, que é trazer a valor presente um determinado montante com uma determinada taxa, uma quantidade de vezes conforme o período transcorrido. Beleza? Então temos mais uma relação, já tínhamos aquela de levar a futuro, né? O capital vezes a taxa somada a 1, a taxa multiplicada por quantidade de períodos. Beleza? Então, fechou mais uma. Vamos fazer um exemplo prático para termos uma visão numérica dessas relações, para fecharmos essa ideia de equivalência no juros simples. No juros composto, ela é bem parecida, mas tem algumas nuances e nós vamos tratar com riqueza de detalhes. Então, visualizando numericamente, nós temos aqui um montante de 1.200 gerado no período de 8 meses, com uma taxa de 3,5% ao semestre. Então, para buscarmos a capital inicial, nós vamos nos valer da relação A de trazer o montante a valor presente, né? Nós pegamos o valor do montante e dividimos por 1 mais a taxa vezes a quantidade de período dessa taxa. Bom, como nós temos uma taxa ao semestre, a primeira coisa que nós vamos fazer é transformar ela em mês, trazer a taxa mensal. Então, para buscar a taxa mensal, nós já vimos que é uma proporção simples. Nós pegamos a taxa semestral e como em um semestre nós temos 6 meses, então nós dividimos por 6. Então, essa é a nossa taxa mensal, que está em percentual. Então, para trazer para a forma numérica, nós dividimos por 100. E esse é o valor que nós vamos utilizar nos cálculos. Porém, como o período é de 8 meses, nós vamos pegar essa taxa mensal e multiplicar por 8 para usarmos aqui. A taxa vezes a quantidade de período. Então, nós pegamos esse valor aqui e multiplicamos por 8. Foram 8 meses. E esse é o valor que nós vamos somar a 1 para dividir o capital, para trazer o valor presente e achar o capital inicial. Então, esses 1.200 montante final, trazendo ele a valor presente, né? Nós vamos pegar, dividir ele por 1 mais essa taxa do período de 8 meses. E esse é o capital inicial, 1.146,50. É o capital inicial que equivale ao montante de 1.200 em outros 8 meses. Da mesma forma que esses 1.200 equivale ao capital inicial em 8 meses. Dessa mesma ideia, nós trazemos a valor presente e achamos o capital inicial equivalente, nós também podemos levar ele a valor futuro, respeitados os mesmos parâmetros, mesmo capital, mesma taxa, mesmo período. Nós iremos obter o montante, é o capital. Primeiro nós vamos utilizar aqui a taxa vezes 8, né? Taxa mensal vezes 8, que é o período do nosso ano. Traz 1 e aqui é o capital.
qual vai ser nosso montante? É muito simples, né? O nosso montante é o capital inicial multiplicado por 1 mais a taxa do pedido. E é exatamente os 1.200 que nós encontramos, porque é exatamente a equivalência, né? Então, da mesma forma que 1.200 equivale ao capital inicial de 1.146,5, respeitada a taxa, o período, etc., o capital de 1.146,5 equivale ao montante futuro de 1.200 em 8 meses com essas taxas, com essa taxa. Então, falou, galera, nós vamos ficando por aqui. Sigam sempre nossas redes sociais, esse aí é o nosso Instagram. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe com seus amigos para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E um forte abraço. Vamos ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.